Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu queria ver com vocês aqui nessa manhã a responsabilidade que temos num ministério em comum. Cada um aqui tem um ministério, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um dom de Deus. A Bíblia apresenta para nós, em pelo menos 3 textos, listas sobre os dons que Deus deu ao seu povo. Nós temos em Efésios capítulo 4, nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos em Romanos capítulo 12, alguns textos que mostram para nós dons que Deus deu ao seu povo, para a edificação da sua igreja. Então aqui alguns foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestres, outros têm a palavra de sabedoria, outros têm o discernimento de espírito. Nós temos dons diversos e variados, só que existe um chamado, existe um ministério que é universal, de todos os crentes. E é exatamente sobre isso que eu queria mostrar para vocês aqui e falar com vocês aqui. Vocês, nós temos um chamado em comum, o ministério da reconciliação. É sobre isso que eu queria falar com vocês aqui. Quem escreveu esse texto, você sabe, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou esta igreja em Atos capítulo 18, na sua segunda viagem missionária. Ele chega na capital de uma província chamada Acaia. A cidade é Corinto. E ali era uma cidade portuária. Cencreia, Lacaion, eram os nomes dos portos daquela cidade. Era um lugar que recebia muito estrangeiro. O apóstolo Paulo fundou aquela cidade, aquela igreja, em uma cidade estratégica para o seu ministério. Ali na região da Acaia, na cidade de Corinto, Paulo ficou por 1 ano e 6 meses, 18 meses. Depois dali ele vai para Atos capítulo 19, ele chega na Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, Éfeso, e ali ele planta uma igreja e fica por 3 anos. Voltando da sua terceira viagem missionária, ele escreve Romanos e 1º e 2º Coríntios. A carta primeira de Paulo para os Coríntios é uma carta de exortação à igreja. O apóstolo Paulo na primeira carta vai corrigir a igreja de pelo menos 11 erros. Imagina o líder de uma igreja tendo que corrigir a igreja de 11 erros. Está parecendo a Lagoinha Mangabeiras. Nós temos que corrigir de vários e vários erros. Está parecendo a Lagoinha Matriz, que nós temos que corrigir de vários e vários erros. Está parecendo todas as igrejas que eu conheço, que precisa corrigir erros e erros. Tem muitos erros na igreja. Só que a igreja continua sendo a igreja do Senhor. A igreja que Paulo tem que corrigir, ele chama de a igreja de Deus, que se encontra em Corinto. Do capítulo 1 ao capítulo 4 da primeira carta, o problema era a divisão. Uns diziam lá, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cristo. A igreja era dividida, irmão, racha na igreja, panelinha na igreja. No capítulo 5, uma tristeza muito grande. Um homem estava se deitando com a mulher de seu pai. No capítulo 6, litígio dentro da igreja. Os homens tinham um problema entre si na igreja e iam resolver em tribunais ímpios. Paulo disse, isso já é a completa derrota no meio de vocês. No capítulo 7, irmão, o problema era o casamento. O solteiro não estava preocupado com casar. E o casado estava querendo era divorciar. Olha o problema da igreja. Do capítulo 8 ao capítulo 10, o problema era alimento sacrificado a ídolo. Quando pode comer? Quando não pode comer? Quando tem que pensar se pode ou se não pode? Paulo tem que corrigir a igreja. No capítulo 11, 2 problemas. O primeiro, a mulher não queria ser submissa ao marido. O segundo, a ceia do Senhor estava sendo motivo de briga. Os mais poderosos, os mais abastados, chegavam, comiam tudo primeiro e não deixava nada para os pobres. Paulo tem que corrigir esse problema de egoísmo na igreja. Do capítulo 12 ao capítulo 13, o problema era que a igreja de Corinto estava valorizando mais os dons do que o amor. Não pode estar errado. No capítulo 14, a igreja estava valorizando mais o dom de línguas do que o dom de profecia. Também não pode estar errado. Paulo tem que corrigir. No capítulo 15, o mais triste dos problemas. Aquela igreja já não estava mais acreditando, ou melhor, alguns daquela igreja já não estavam mais acreditando na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16, Paulo tem que ensinar a igreja a ser generosa.
Parece que o apóstolo Paulo recebe notícias de que a igreja melhorou depois de algumas cartas. E na segunda carta de Paulo, ele defende o seu apostolado, ele explica o motivo dos seus sofrimentos, ele combate os falsos mestres e ensina à igreja a sua missão. E é assim que chegamos no capítulo 5, versículo 17, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E lá o texto diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Perceba comigo, esse texto não é para ímpio. Se você é um ímpio que está aqui nos visitando, a mensagem para você nessa manhã é: arrependei-vos e credes no Evangelho. Você está indo para o inferno e você precisa de Jesus desesperadamente como seu único e suficiente Salvador. Agora, se você já passou por Cristo, se você arrependeu dos seus pecados, se você se converteu, essa mensagem é para você. E o texto diz: se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? Romanos capítulo 6 nos explica. Estar em Cristo significa ser representado por Ele, tanto na morte quanto na ressurreição. Se Cristo morreu, nós não passaremos pela segunda morte. Se Cristo morreu, nós morremos para este mundo. Se Cristo ressuscitou, lá na segunda e gloriosa vinda de Cristo, nós também ressuscitaremos. Se Cristo ressuscitou, nós que já morremos para este mundo, agora ressuscitamos nesta terra para uma nova vida, espiritualmente falando. Nós nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Todos nós aqui viemos de Adão. Por isso nós estávamos condenados ao inferno. Pecadores que somos, merecemos a condenação eterna. Por que não iremos para lá? Porque nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia de nosso Deus. E agora nós nos tornamos um novo ser, uma nova criatura. Agora nós deixamos a obra da carne e vivemos de acordo com o fruto do Espírito. Agora nós somos um novo ser em Cristo Jesus. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não prostitui mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Nós mudamos a nossa caminhada. Nós nos convertemos. Nós mudamos a trajetória da nossa vida. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Isso é uma bênção e glória a Deus por isso. Agora, a partir do versículo 18, nós temos um chamado, uma ordem do apóstolo Paulo para mim e para você. Primeiro ele vai explicar de onde surgiu o ser nova criatura. Ele diz: ora, tudo isso provém de Deus. Então, você não pode achar que quem iniciou o trabalho salvífico na sua vida foi você. Isso é impossível. Você não pode achar que você escolheu a Deus, simplesmente. Não. Primeiro você foi escolhido por Ele. Primeiro você foi tocado por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário. Eu escolhi a vós outros. Vocês só me amam porque eu amei vocês primeiro. É Deus que toca o seu coração, como tocou o coração de Lídia, lá em Filipos, a mulher de Tiatira, Atos 16, 14, para ouvir todas as palavras que Paulo pregava e aceitar as palavras. Então é Deus que abriu o seu coração e colocou lá arrependimento. É Deus que colocou o seu coração e colocou lá fé. É Deus que mudou a sua vida. Tudo isso provém de Deus. Olha para você ver João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. A sua salvação, primariamente, foi uma vontade de Deus. A sua salvação foi planejada e orquestrada por Deus. Deus agiu no seu coração para que você fosse salvo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus te reconciliou com Ele mesmo. Nós estávamos, irmãos, em inimizade para com Deus. Lembra do apóstolo Paulo nos chamando de filhos da ira de Deus, Efésios capítulo 2? Aqueles que não estão em Cristo, irmãos, são inimigos da cruz de Cristo, Filipenses capítulo 3. A Bíblia mostra a total pecaminosidade e decadência humana sem Deus. Nós estamos numa caminhada, irmãos,
numa peregrinação, num mundo onde o sujo está se sujando cada vez mais. O imundo está sendo cada vez mais imundo. E outrora, você estava lá. E antes de Cristo, você estava nessa trajetória. Inimigo de Deus. Só que agora o texto diz que ele nos reconciliou. Um tratado de paz foi assinado da parte de Deus em relação à sua vida. Você que era alvo da ira de Deus, por causa de Cristo na cruz, agora é alvo do amor de Deus. Você que iria para o inferno, por causa de Cristo na cruz, agora está indo para o céu. Você queria pagar pelos seus pecados com mérito, você merecia isso. Agora está indo para o novo céu e a nova terra pela graça. Então um tratado de paz é assinado. E Deus agora não está mais irado com você. Por quê? Porque Ele despejou toda a sua ira no Filho na cruz. Isaías 53, a Bíblia diz, aprove a Deus. Não é isso que diz lá não. Isaías 53 diz assim, foi do agrado de Deus moer Jesus, moer o Filho na cruz. Foi do agrado de Deus, por quê? Porque se Deus não tivesse derramado a sua ira no Filho, ninguém poderia ser salvo. Os pecadores representados por Cristo na cruz agora sim recebem a salvação, porque Jesus pagou a nossa dívida. Era o Filho reconciliando todo aquele que crê com o Pai. E agora nós podemos ter acesso a Deus, por quê? Porque nós estamos escondidos no Filho, nós estamos em Cristo. Quando Deus me vê, quando Deus te vê, o que Ele vê? O sangue de Jesus derramado no Calvário. E é por isso que você é aceito por Deus, mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus erros. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas Ele não fez isso tudo para você ser apenas um participante de culto no domingo. Ele não fez isso tudo com você para que você apenas usufruísse disso e terminasse em você. Não foi isso. Ele não fez isso tudo só para você gozar dos benefícios. Ele fez isso tudo para te fazer um agente, um trabalhador em seu reino. E o texto diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Então perceba, quem está reconciliando quem? Deus está reconciliando o pecador com Ele mesmo. Só que Ele nos deu um ministério. O que é ministério? Serviço, trabalho. E nesse ministério nós temos a reconciliação como alvo. Deu para entender já? É claro que deu. Deus está fazendo a obra de salvar pecadores. Mas esse Deus nos deu um serviço. O quê? Anunciar essa reconciliação. Pregar o Evangelho. Anunciar a palavra de Deus. Então lembra que eu disse que todos nós temos um mesmo ministério? Apesar de termos funções diferentes? O ministério que nos liga é pregador do Evangelho. Pregadora do Evangelho. Todos nós somos pregadores do Evangelho. Todos nós somos anunciantes desta palavra. Ah, pastor, mas então por que é só você que prega no domingo? Já que eu sou também. É porque eu não estou lá no seu trabalho, criatura. Você que está, então você prega lá. É porque eu não estou na sua faculdade, filho. Então você que vai para lá, prega lá. Outros podem pregar aqui também. Deus me confiou, até o dia que Ele quiser, a responsabilidade dessa igreja. Então até lá eu tenho que doutrinar vocês. Só que isso aqui, irmão, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do seu tempo. 1h15 do domingo. Você está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado? Aonde? É lá que você prega o Evangelho. Onde você passa a semana? É lá que você anuncia a palavra de Deus. Tem gente na rua, tem gente nas casas, tem gente nos becos, tem gente nas igrejas, tem gente nas vielas, precisando ouvir o Evangelho, e você foi chamado para pregar. Você foi chamado para anunciar o ministério da reconciliação. E no versículo 19, o apóstolo Paulo explica o que é o ministério da reconciliação. Já expliquei, com base no 19, mas agora vamos ler o 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, a ira de Deus estava sendo aplacada. O Deus santo, o Deus justo, que não tolera pecado, agora está despejando em Cristo a sua ira. Tudo isso para nos aceitar. Se não fosse Jesus na cruz, irmãos, não teria solução para nós. Não teria saída para nós, porque nós pecamos e nos tornamos culpados de toda a lei. É Tiago que diz isso na sua carta. O texto continua. Não imputando aos homens as suas transgressões. Então olha o que é o ministério da reconciliação. É pregar o Evangelho.
Agora, olha o que é o evangelho. Primeiro, Deus é santo. Esse é o primeiro pilar do evangelho. A pregação do evangelho não começa com Jesus te ama, vem para a igreja, para de sofrer. A mensagem do evangelho não começa aí. A mensagem do evangelho começa com a santidade de Deus. A mensagem do evangelho começa com o caráter divino. Deus é santo, você é um pecador. Deus é justo, você é pecador, é um injusto. Como é que resolve isso? Com Jesus Cristo. Antes de dar a boa notícia, irmão, evangelho significa notícia. Antes de dar a notícia de que Jesus é a salvação, você precisa explicar ao pecador que ele precisa de um salvador. Se você virar para o pecador e falar assim, olha, vem para a igreja, você conhece Jesus? Conheço. Você ama Jesus? Eu amo Jesus, ele é tudo para mim. Os pecadores falam isso. Só que João 14, 21, a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí você pega a lista dos 10 mandamentos no mínimo, para um pecador, e pergunta para ele assim, olha, você consegue passar neste crivo aqui, ó, não terás outros deuses. Ih, eu já tive outros deuses. Não faça imagem de escultura. Ih, eu já adorei muita imagem de escultura. Não use o meu nome em vão. Ih, já usei o nome de Deus em vão demais. Guarde o sábado. Ih, eu já passei a semana inteira trabalhando e não tive nenhum tempo para Deus. Honra teu pai e tua mãe. Ih, já desobedeci minha mãe. Não mata, não rouba, não adultere. Ih, já passei por tudo isso. Não cobice a casa do seu próximo. Não diga falso testemunho contra o seu próximo. Quem passa por este crivo da lei de Deus? Ninguém. E eu só falei 10 mandamentos. A lei tem mais de 600. Então quem obedece tudo? Ninguém. Então você precisa de um salvador. Você precisa de alguém que pague, de alguém que obedeça a lei no seu lugar, porque você não dá conta. Esse é Jesus. Aí o pecador olha para si e diz, realmente eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Realmente eu não tenho qualidades em mim sem Deus. Eu preciso desse Deus. E aí ele se torna uma nova criatura. Isso é pregar o evangelho. É mostrar a situação deplorável do homem e mostrar Jesus como a resposta para este homem. É mostrar ao pecador que esse pecador precisa de Jesus. Ele não precisa de Jesus, irmão, para ganhar uma casa nova. Não tem nada disso. Os sonhos que você não realizou lá no mundo, vem para a igreja que Deus vai realizar. Não, Deus não é Aladim. Aladim que você esfrega e faz pedido. Deus está te livrando do inferno. Deus está te livrando da condenação eterna. Esse é o evangelho. Isso é a pregação. E aí o texto continua dizendo, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você precisa anunciar a este homem, esta mulher que está indo para o inferno, que existe uma solução para a vida dela. E a solução para a vida dela é Jesus Cristo de Nazaré naquela cruz. A solução para a vida de um pecador, irmãos, é o perdão de Deus ofertado através de Jesus Cristo. Apesar de um homem ser ímpio, pecador, morto em seus delitos e pecados, tem uma solução para ele, Jesus. Porque na cruz, Deus estava perdoando o pecado de todo aquele que viesse a crer. E aí sim nós entramos no texto áureo da Bíblia. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? E eu ouso a dizer, qual é o versículo que resume a missão de Deus nessa terra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado, porque é a situação do homem sem Deus, condenação. Mas dá para sair dessa condenação, como? Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo de Nazaré. Como sair dessa situação? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele amigo seu? Sabe aquele colega que você gosta? Lá do seu trabalho? Que não tem Deus? Essa pessoa está sentada do seu lado todos os dias trabalhando e indo para o inferno. Sabe sua mãe e seu pai? Que não tem Deus? Almoçam com você todo domingo e estão indo para o inferno. Sabe as pessoas que você gosta de conviver, mas não tem Deus? Essas pessoas estão indo para o inferno. É a mais pura realidade. E qual é a sua missão nisso? Salvar alguém? Não, você não salva ninguém, eu não salvo ninguém. Nós não conseguimos nem salvar nós mesmos. Mas a nossa missão é ser boca de Deus. A nossa missão é pregar, é anunciar.
é amar, é trazer para perto e é ensinar a palavra de Deus para essas pessoas. É impossível um cristão voltar amanhã no trabalho e não falar de Deus, irmão. As pessoas lá estão indo para o inferno. É impossível alguém querer o culto, a igreja só para ele e segunda-feira vira a chave. Tem gente que vira a chave. Domingo é crente. Segunda é agente 007. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você conhece Jesus. Ninguém sabe que você frequenta uma igreja. Irmãos, não. Nós somos igreja. E nós somos anunciantes. Anunciadores do evangelho. Olha o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores. Embaixador significa emissário, representante. Nós não estamos na nossa pátria. Alguém é daqui? Você é daqui dessa terra, irmão? Eu sou peregrino e forasteiro. Pedro que me chamou disso, peregrino e forasteiro. Você também é peregrino e forasteiro, se você for crente. Então nós não somos daqui, não. Nós somos de um reino, irmãos. De um reino eterno, o reino de Deus. Só que nós estamos em outra comarca. Nós estamos em outra situação. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, qual é a nossa missão aqui? Representar o reino de Deus. Já que nós não somos daqui, nós somos do reino de Deus, então agora Deus nos chama de embaixadores. O apóstolo Paulo nos chama de embaixadores do reino. Representantes do reino. O que manda lá na sua vida? É a lei do Brasil? Não, é a lei do reino, porque você está numa embaixada. O que manda lá na sua empresa? É a lei do mercado? Não, é a lei de Deus. Porque você está em uma embaixada. O que manda lá na sua família, no seu ministério? É a lei de Deus. Porque você não está submisso à lei dos homens simplesmente. Você está submisso à lei de Deus, primariamente. Então, acima de tudo, irmãos, o que rege a sua vida? O reino de Deus. Porque você é um representante deste reino. Então é o seguinte, as pessoas têm que olhar lá no trabalho da Bebete e falar assim, a Bebete é crente. Ela é do reino de Deus. Aí as pessoas olham para a Alice lá na casa dela, a Alice, ela está representando, a Alice não é daqui não. Ela está representando, ela está vivendo outra realidade. E é verdade, o reino de Deus. As pessoas olham para mim, olham para você e elas têm que entender que nós estamos representando alguém. Nós estamos representando Jesus nessa terra, irmão. Como é que Jesus anda? Como é que Jesus fala? Como é que Jesus pensa? O que Jesus vê? Onde Jesus toca? Por onde Jesus passa? Nós somos representantes dele. Em Atos capítulo 11, versículo 26, a igreja foi chamada pela primeira vez de cristãos. Antes eram chamados de ou do caminho, eram chamados de outra coisa. Mas Atos 11, chamado de cristão. E não foi chamado de cristão como status e elogio, não. Foi de forma pejorativa. Eles estavam criticando os discípulos. Por quê? Porque os discípulos pareciam com o crucificado. Os discípulos pareciam com aquele que foi rejeitado. Os discípulos pareciam com Jesus, aquele lá da Galileia. E aí, para zombar, eles foram chamados de cristãos. Mas por quê? Porque eles pareciam com Jesus. Porque eles andavam como Jesus. Sabendo agora o significado de cristão, será que a gente pode ser chamado de cristão? Será que as pessoas confundem você com Jesus ou com Satanás? Tem gente que mais parece um demônio do que um cristão. Briga com todo mundo, discute com todo mundo, tem briga com todo mundo, tem rixa com todo mundo. Sai dos lugares, irmão, pela porta do fundo. Tem gente que sai gerando dissensão, facção. E chega na igreja, sou cristão. Não é. Cristão é um representante de Jesus Cristo na terra. É alguém que se parece com Jesus na terra. E agora, nós que somos embaixadores, olha o privilégio que temos. Versículo 20, parte B. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Meu irmão, isso aqui é muito poderoso. Se somos embaixadores e pregamos e anunciamos o evangelho, é como se o próprio Deus pregasse através da nossa vida. É como se Deus usasse, como não? É assim. Deus usa a nossa vida para falar com o outro, irmão. Irmão, de onde você veio? Eu sei de onde eu vim. Você também sabe de onde você veio. E Deus pega esse que não era ninguém e faz dele um anunciante do seu reino.
Um pregador do seu reino, irmãos. Nós estamos num lugar privilegiado. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos pregadores do Evangelho. É como se Deus estivesse através de nós, pregando aos homens. E qual é a pregação? O final do 20. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores. Deus prega através de nós. E qual a mensagem? Mundo, reconciliem com Deus. Mundo, arrependa do seu pecado. Mundo, volte-se para Cristo. Essa é a mensagem de um pregador do Evangelho. Mas foi mudada a mensagem. E a mensagem hoje do pregador é: você pode conquistar tudo que você quiser nessa terra. Você é o cara. Você é uma superpotência. Você pode ser tudo que você quiser. Você vai conquistar o mundo. Não é essa a mensagem do pregador. A mensagem do pregador é: reconciliem com Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2, a primeira pregação de João Batista no deserto: arrependei-vos e credes no Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 17, a primeira pregação pública de Jesus em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E a mensagem foi: arrependei-vos e credes no Evangelho. Atos capítulo 2, irmão, depois do avivamento de Pentecostes. O que faremos, Pedro? Arrependam e sejam batizados. Reconciliem com Deus. Esse mundo precisa ouvir, irmãos, que eles estão indo na contramão de Deus. E não é Deus que precisa desse mundo, é esse mundo que precisa de Deus. Algumas pregações de hoje parece que Deus precisa do homem. Dá uma chance para Jesus. Abra seu coração para Jesus. Não é assim, irmão. É Jesus que está te dando uma chance. Você precisa de Jesus. Quem é Jesus sem você? Jesus. E quem é você sem Jesus? Ninguém, nada. É você que precisa de Jesus Cristo. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado. Está falando de mim aqui, irmão? Sem chance nenhuma. Está falando de você aqui, irmão? Aquele que não conheceu o pecado. O Cristo. O ungido. O Messias. O homem que também era Deus, mais puro que pisou nessa terra. Consegue imaginar Jesus, irmão, pisando nessa terra sem nenhum pensamento impuro? Sem nenhuma mancha em seu caráter? Consegue imaginar Jesus pisando nessa terra, irmão, e sem misturar com o sistema mundano? Aquele que não conheceu o pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Irmão, se tem alguém que merecia ficar naquela cruz de 2000 anos atrás até hoje, era você. E era eu também. Nós merecíamos ser crucificados. Mas Jesus não. O único que não merecia a cruz, subiu a cruz. Lembra dos ladrões conversando? Nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse homem não tem pecado nenhum. E você não teme a ele, nem na hora da morte, o ladrão da direita falou com o ladrão da esquerda. O ladrão da direita e da esquerda. E Jesus no meio. Presta atenção, irmão. Escuta aqui. Ele, naquele momento da cruz, estava carregando todos os pecados de todo aquele que viria a crer, irmão. Tem mentiroso que crê? Jesus estava carregando a mentira. Tem estuprador que crê? Jesus estava carregando aquele pecado. Tem pedófilo que crê? Jesus estava carregando aquele pecado. Tem assassino que crê? Jesus estava carregando aquele pecado. Tem desobediente aos pais? Jesus estava carregando aquele pecado, irmão. Jesus carregou todos os nossos pecados na cruz. A ponto de a quarta frase de Jesus na cruz ser: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, o único momento da história em que a Trindade foi separada. Por causa do meu e por causa do seu pecado. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus se fez maldito na cruz. Em Deuteronômio tinha uma regra, uma lei. Todo aquele que for pendurado no madeiro é para ser considerado maldito. E Jesus se colocou numa posição de maldito. Mas ele não conheceu o pecado. Mas ele não conheceu a transgressão. Ele não conheceu o erro. Ele não conheceu a iniquidade. Mas ele se fez assim. Ele se fez isso por amor. Deus me ama
E o seu amor é tão grande, incondicional. Consegue imaginar, irmão, o tamanho da sua condenação? O tamanho da sua culpa? Olha para a cruz. Mas você também quer olhar o tanto que você é amado? Olha para a cruz. Na cruz, Jesus carregou o seu pecado. E na cruz ele te amou. Ele te amou. Amar significa ser colocado em uma posição de sacrifício por alguém. Jesus colocou-se numa posição de sacrifício por mim e por você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que hoje, nele, fôssemos feito justiça de Deus. Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justificado? É ser declarado inocente ou sem culpa. É pegar a justiça de alguém e imputar em você. Jesus pegou aquilo que era de você e colocou nele. E pegou aquilo que era dele e colocou em você. Então ele se fez pecado, te limpou dos pecados, e a santidade dele ele colocou em você. E a justiça dele ele colocou em você, irmão. E hoje nós somos justos diante de Deus. Por causa de nós, não. Como é que começou a pregação? Aquele que está em Cristo. É por causa de Cristo. É por causa de Jesus. E agora esse Jesus que te limpou, que te transformou, está falando para você nessa manhã. Pregue o meu evangelho. Anuncie isso a outros. Fale disso a outros. Anuncie a minha palavra e faça com que este mundo reconcilie comigo. Essa é a nossa missão. E aqui, já cansei de falar isso, é um campo de treinamento. O irmãozinho vem aqui só no domingo e na quarta. E os irmãos que vêm aqui fazer atendimento durante a semana. Mas fora isso, domingo e quarta. E tem irmão que não está vindo quarta, que eu estou vendo. Vai vir pelo menos domingo. Aí vem no domingo, irmãos. Para quê? Para ser pastoreado? É. Para ser discipulado? É. Para ser cuidado? É. Para ser amado? É. Mas também para ser treinado. Você está num campo de treinamento, irmão. Se você pegar isso aqui e não praticar, não vai adiantar você vir aqui. Agora, se você pegar isso aqui e falar assim, isso aqui é para mim. Eu sou um pregador do evangelho, acabou, eu sou um pregador do evangelho. Qualquer lugar que você for, irmão, você vai pregar o evangelho. E Deus abre porta. E vai abrindo porta. E vai te colocando pessoas na sua frente. E vai colocando pessoas na sua vida. Para você fazer o quê? Para você pregar o evangelho. A irmã virou para mim aqui hoje de manhã. Fui no salão, 4 já receberam Jesus. Falei, amém, glória a Deus. Vamos fazer um culto lá no salão. Vamos fazer um culto lá no salão. Vamos trazer esse povo para a igreja. Vamos trazer esse povo para a igreja. Você põe gasolina no carro? Põe. E o frentista? O frentista é um alvo da sua pregação. E o motorista de Uber? Um alvo da sua pregação. Está lá no salão 3 horas. Falou da fulana, falou da beltrana, falou da cicrana. Só não falou de Jesus. Fala de Jesus, irmã. Foi para um encontro da família. Fala de Jesus, irmã. Paulo disse para Timóteo, e eu termino aqui. Prega a palavra. Insta. Ou seja, esteja preparado. A tempo e fora de tempo. Você não gostar, não é o momento. Não é o momento, não. Então você vai esperar a pessoa morrer para você pregar para ela? Como é que não é o momento? Você não sabe se você vai ver ela de novo. Qual que é o momento? O momento é agora. O momento é agora. Ah, semana que vem eu prego para o meu marido. E se seu marido morrer hoje? A culpa não é sua, irmão, de ir para o inferno ou para o céu. Não estou falando isso, não. Eu estou dizendo que você é um agente da pregação. E isso sim é responsabilidade sua. Pregar é responsabilidade sua. Amém, irmãos? Então nós vamos pregar o evangelho essa semana. Nós vamos falar de Jesus para as pessoas essa semana. E domingo que vem? Domingo que vem você vai trazer todo mundo para a igreja. Converteu? Aí, doutor Rodrigo, tem que ampliar isso aqui. Tem que quebrar essas paredes aqui, que não vai conseguir caber de gente aqui, não. Se cada um trouxer um, se cada um pregar para 3, o que nós vamos fazer? A gente se vire. Isso. Aumentar as tendas. Traz, irmão, o povo para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela pregação da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de pregar a Tua palavra. Somos pregadores do Evangelho. E não iremos parar, Deus. Não iremos desistir, Deus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor dê ousadia e intrepidez, como a Tua palavra diz, ousadia e intrepidez, coragem, para que as pessoas possam abrir a boca e falar do Senhor para as pessoas,
para que os meus irmãos possam ser agentes, emissários, embaixadores do Senhor nessa terra. A começar de mim, Deus, me ajude a pregar o Evangelho, a falar da Tua palavra, a servir o Teu reino na pregação, e que todos os meus irmãos também, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.